E vem entender por que Cowboy Bebop é o meu anime preferido. Bom, e Cowboy Bebop, ele é o meu anime preferido de todos os tempos. A forma como ele me influenciou e a forma como eu gostava de tudo que envolvia essa obra. Mas eu sinto que hoje em dia as pessoas não têm mais contato com Cowboy Bebop. Quem lembra, lembra como uma nostalgia ou algo mencionado como um grande anime que já foi há muito tempo atrás. Então a partir daí, resolvi fazer esse vídeo falando pontos de por que eu gosto, tentando no fim das contas te motivar a ir atrás de Cowboy Bebop. Primeiro eu vou apresentar a obra para quem não conhece. Cowboy Bebop acompanha uma tripulação que é feita pelo Spike, pelo Jet, pela Faye, e a partir daí, quando você acaba acompanhando eles, a sua aventura no espaço. Um resumo rápido seria isso, sem dar spoiler sobre a obra. Para quem não sabe, Cowboy Bebop foi lançado entre os anos de 1998 ao ano de 1999 e ficou completo com 26 episódios. Depois, entre 99 a 2000, ele ganhou o seu mangá com apenas 3 volumes, que inclusive é bem ruim, não recomendo. Pra quem não sabe, o mangá não foi escrito pelo diretor do anime, porque o anime veio antes do mangá. Então a partir daí tentaram criar uma obra original, não deu certo. E depois, em 2001, teve o filme do Cowboy Bebop, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu pretendo falar sobre ele durante o vídeo. E o responsável por essa obra é o gênio Shinichiro Watanabe, alguém que é muito respeitado dentro da indústria pela forma como ele consegue conduzir e escrever suas histórias e trazer ótimos mundos diferentes pra gente. Além do Cowboy Bebop, ele também fez Samurai Champloo, que também é uma obra que é enaltecida para quem gosta de anime, Zakyo no Terror, que é uma obra que é menos conhecida, mas quem assiste gosta muito. Eu sou uma das pessoas que admiro bastante essa obra e a ideia que ele tem. E uma obra que ele fez que não fez tanto sucesso, mas eu também acho bem divertido, é o Space Daddy. Então ele é um autor muito conhecido, muito consagrado, e o Cowboy Bebop tá como a melhor obra dele. Mas eu acho que junto com o Samurai Champloo, que também é uma obra que muita gente gosta. Eu acho que Cowboy Bebop o melhor, mas eu entendo que muita gente é muito fã de Samurai Champloo. E se a gente vai falar de Cowboy Bebop, eu acho que o primeiro ponto importante se destacar, porque essa obra é tão genial, foi pela forma como a obra foi construída para existir. Porque normalmente o que acaba acontecendo? Um diretor pega uma obra original ou não, ele acaba pensando como escrever aquilo, ele vai conduzindo, e depois que ele vai conduzindo, a história vai cada vez ficando melhor e a trilha sonora vai entrando. Aqui nesse anime foi diferente, porque eles chamaram outra pessoa gênio dentro da obra, dentro da cultura japonesa, para a parte da trilha sonora, que era a Yoko Ono. E quando chamaram ela, falaram assim, ó, os personagens ainda não estão completamente pensados, a história não está completamente pensada. A gente quer que você escreva a trilha sonora do anime. E depois que você escrever, a gente vai acabar conduzindo a obra para o caminho que a sua trilha levar. Isso é uma coisa genial, tanto pro Shinichiro Watanabe, que teve que escrever o roteiro a partir da trilha sonora dela, como ela que teve que praticamente criar uma obra a partir da sua trilha sonora. Mostrar como os dois gênios tiveram que trabalhar junto para poder criar essa obra. O Shinichiro Watanabe criou uma história em cima de uma música, para poder conduzir, e a música, digo, não é a música simplesmente cantada, porque poderia a partir daí mostrar sentimentos. Não, é a trilha incidental, é instrumental. E ela teve que meio que criar do zero algo que ela nunca tinha feito. Os dois foram geniais no que eles fizeram. E a trilha sonora de Cowboy Bebop é sensacional. Começando pela abertura. A abertura é clássica, a abertura é lendária de Cowboy Bebop. Quem nunca ouviu ela praticamente não assiste anime, porque ela é aquelas que toca em qualquer lugar que você vê algo de anime. Um ótimo encerramento, que é lindo o encerramento, o Blue Folks, é maravilhoso. Mas, além disso, desses dois serem bons, serem excelentes, serem marcantes, a trilha da obra é ótima. A Yoko Ono falou que ela não tinha tanto contato com a música jazz. Só que quando você pensa em Cowboy Bebop, o jazz ele é o ponto primordial da obra. É o jazz que conduz toda a obra. E ela aprendeu, estudou e entregou um excelente jazz para essa obra. Eu gosto muito como a trilha sonora ela consegue ser a ambientação de todo o universo de Cowboy Bebop. Os episódios são muito diferentes, eu vou falar isso mais pra frente também, sobre ele ser mais ou menos uma antologia por quase toda a obra, episódios separados. Mas cada episódio, a trilha sonora parece que ela conversa por si só, parece que a trilha sonora realmente ela é um personagem dentro da obra, ele realmente é. A forma como o jazz é feito, conduzido, trabalhado dentro da obra, ele é lindo, mostrando desde momentos super empolgantes, com animações, com sequência de ação,
que dá o ritmo da ação. Ao mesmo tempo, ele tem uma trilha, ela tem uma trilha, na verdade, que dá um sentimento de solidão. E Cowboy Bebop é muito sobre solidão, sobre quem é você no mundo e mais do que isso, quem você realmente quer ser, o quanto o passado define. E é muito impressionante como, sem os personagens falarem nada, em muitos episódios, você sente pela trilha sonora. Eu acho a trilha sonora de Cowboy Bebop brilhante. E por isso que eu comecei destacando ela. Normalmente eu falo sobre trilhas um pouco depois, mas aqui já que ela conduziu a obra, foi muito importante para a gente poder entender sobre ela. A solidão, o desespero, você sentir o calor de um deserto, de um planeta deserto, até a emoção de um cassino, a solidão de espaço, a trilha te conduz em tudo isso, criando uma excelente ambientação. E aí eu coloco outro ponto muito importante, que seriam os personagens. E por que eu sempre falo sobre os personagens? Porque eu sei que eu falo isso em muitos vídeos, quem vê muito vídeo deve cansar de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar de novo. O que é mais importante do que tudo é os personagens, porque se você se importa com eles, se você liga pra eles, a história vai funcionar perfeitamente pra você. E é isso que acaba acontecendo aqui. Começando pela tripulação: Spike, Jet, Faye, Anne e Ed. Essa tripulação ela é completamente diferente. O Spike é alguém que quer mostrar que ele não se importa com ninguém, enquanto o Jet é aquele cara mais velho que se preocupa com todo mundo, enquanto a Faye, alguém que é uma ladra. O Anne, ele é um cachorro super inteligente que virou até um alívio cômico junto com a Ed. Então a partir daí você tem uma tripulação completamente diferente, mas todos têm as mesmas características. Todos estão sozinhos naquele mundo. Todos, no fundo, só querem alguém para poder compartilhar sua vida e sua amizade, mesmo sem perceber. E eu acho que o roteiro consegue trabalhar muito bem eles de uma forma onde você não precisa ter uma cena expositiva para entender os personagens. Você precisa que alguém chegue para eles e mencione como o passado do Spike ou da Faye foi triste para chegar até ali. Como o Jet conseguiu toda aquela parte mais robótica dele. Não. Você, em poucos detalhes, e com um roteiro afiado, consegue mostrar perfeitamente quem é cada personagem e o que eles sentem. Em sequências onde o Spike e o Jet estão comendo, você consegue, com poucos diálogos, entender como funciona a amizade deles, como funciona a dinâmica entre eles como um todo e como um se preocupa com o outro. Sem um ter que falar que ama o outro, sem um ter que expor isso. Não, com o olhar, com pequenos detalhes, você sente isso. E o mesmo vale para mostrar como a Faye e o Spike no começo se odeiam, no fim eles são muito mais parecidos do que eles são. E você não precisa ter cenas gigantescas da Faye e do Spike, mostrando que um gosta do outro, mostrando que um tem sentimento pelo outro. Não. Você sente pelos detalhes como eles são uma família ali. E como no fim eles vão se tornando uma família. E isso é outra coisa boa, não é forçado. Cada personagem que aparece, cada personagem da tripulação que aparece, eles com poucos momentos de tela já te conquistam, já fazem com que você ame eles a ponto de torcer por eles. E nas despedidas dos do final do anime, você chorar de tanto que você vai sentir falta daqueles personagens. Ainda mais porque tem despedidas muito bonitas, muito bem feitas e muito pensadas, porque o anime ele consegue construir, de novo, ele não precisa te forçar em trilha sonora, a animação ou exposição para você sentir nada disso. O anime sozinho consegue construir de uma forma tão natural que você faz parte daquela tripulação. E sem encontrar o excelente vilão que é o Vicious e a personagem da Julia, que, né, a Julia... Mas quando você pensa como um todo, eles também funcionam muito bem, porque eles acabam aparecendo no momento certo e dando uma coesão pro anime como um todo. Tanto que o Vicious é um excelente vilão pra mim. E a Julia, por pior que ela seja em alguns pontos, ela tem uma personagem interessantíssima com várias camadas. E essa é outra palavra, camadas. Os personagens desse anime tem muitas camadas. Já que eu tô falando dessa parte técnica como um todo, tem que ser falado da animação. Um dos pontos mais mencionados de Cowboy Bebop. Quando você vê cenas, montagens ou edits de Cowboy Bebop, a animação sempre se destaca, principalmente a sequência de ação. E sim, elas são lindas. E aí entra o Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe é um diretor excelente, que dirigiu todos os episódios como ele queria e como ele sabia fazer. Ele consegue mudar muito bem a sua direção de acordo com o que ele quer contar em cada episódio. E olha que Cowboy Bebop tem gêneros diferentes dentro dele. Vou falar isso no próximo ponto. Mas aqui, quando você pensa, a animação ela é perfeita em todos os detalhes. Claro, como eu falei, as sequências de ação são que as pessoas mais compartilham porque é mais marcante. Ele lutando no filme, ele lutando em algumas sequências do bar, realmente são sequências marcantes. É lindo de se ver. A animação ela é fluida. Eu gosto muito da direção dele, mais do que ser fluida. Eu gosto muito de como ele trabalha a câmera dele ao longo do anime. Porque você vê como ele consegue mostrar tudo que o anime precisa. Tem algum episódio que envolve o espaço,
e ele sempre deixa câmeras muito abertas para poder mostrar como o espaço é assustador. Ele quer mostrar como aquele céu estrelado do espaço é um vazio escuro gigante. Quando ele tá no deserto, ele consegue destacar muito bem a parte com a animação e com a trilha sonora, obviamente, o calor do deserto, com a solidão, com a aridez. Isso é muito legal. E a partir disso também vê, ele consegue ainda por cima a direção da vida pra nave do Spike como um todo. Você sente aquela nave como uma vida, parece que você faz parte daquela tripulação pela direção. A direção, ela consegue ser muito boa. Ela consegue ser muito boa porque a animação é muito boa. A animação ela consegue trazer esse detalhe. Quando é o azul, você sente aquele azul do céu, aquela beleza daquele cometa no episódio, ou a parte mais... a mudança de cor é absurda nesse anime. Inclusive, a paleta de cores é algo que vale analisar. De uma parte que o Spike está descendo uma escada, e você consegue ver aquela parte mais do amarelo contracenando com o vermelho, contracenando com o preto, dentro daquele deserto que ele tá. Ou numa cidade grande, você consegue ver aquela animação que você vê, aquela loucura da cidade grande, que seria um outro planeta. De novo, o espaço, o cassino. A animação consegue deixar tanta coisa em tela, parecer tão simples e ao mesmo tempo tão belo e tão interessante. A animação desse anime é muito boa. Desse anime como um todo é muito boa. Desde a parte dos episódios mais deslocados, a quando precisa dar algo a mais, ela é muito, de novo, fluida, bem feita, e o visual dos personagens é ótimo. Com um final maravilhoso e a animação faz ajudar a ser maravilhoso, misturando esses três pontos principais: direção, trilha sonora e animação. Os três juntos são excelentes e realmente a animação é um show à parte. Você fica cada episódio deslumbrado e só parando para ver cada detalhe e mostrar como bonito ele é. E vale falar dos personagens porque o visual tem que ser marcante e todos são. Spike, Faye e Jet principalmente. E o último ponto que eu queria destacar, antes de chegar no filme, que eu queria falar um pouquinho do filme antes de terminar, seria que eu gosto muito da história. Porque a história, além de ela ser boa, bem feita, com um ótimo vilão, a história principal ser muito boa, que é a principal que vai conduzindo os episódios ser boa, quando você pensa, Cowboy Bebop é uma antologia. O que é uma antologia? É algo que você não precisa assistir o segundo episódio para ter visto o primeiro para entender. E sim, tem episódios dentro de Cowboy Bebop, vários, que você assistindo numa coerência, você vai entender a história toda. Mas, se você assistir o episódio 10, o 8, o 7, o 6, for jogando episódios aleatórios, você consegue entender. Porque cada episódio ele conta uma história só. Tanto que eu falo, episódios mais pro finais, que envolvem mais o espaço, episódios focados na Faye. Você consegue assistir sem se preocupar com outros episódios. Claro, se assistir uma coerência, em cada episódio vai fazer diferença. E sim, foi planejado para você assistir uma coerência. Tem episódios que se ligam um no outro, principalmente que envolve o Jet com o passado, o Vicious, a Julia. Porque quando você pensa como um todo, dos 26, mais da metade não precisa assistir numa ordem, dá pra assistir separadamente. E isso é muito bom. Por quê? Porque mostra a genialidade da direção e do roteirista, principalmente. Porque quando você pensa, isso poderia dar muito errado. Porque vai que não tem coerência, mas aqui não. Aqui, além dele mudar de história, nunca passa, além de ter uma antologia, nunca passa uma impressão de filler que poderia acontecer. Você poderia assistir e pensar, nossa, esse episódio não dá em nada, esse episódio é filler. Porque eles são tão bons, tão bem feitos, que acabam te marcando também. E eu acho que esse é outro ponto importante de Cowboy Bebop, como ele brinca com gêneros diferentes. Tem episódio que parece que é um filme de Velho Oeste, tem episódio que parece que é filme de espaço, de missão, de ação, de drama. Você tem de tudo aqui um pouco. Cada episódio parece que conta uma história diferente. E pra mim isso é outra genialidade de Cowboy Bebop. Como ele consegue, o diretor com o roteirista, brincar com gêneros diferentes dentro da própria obra. Cada episódio parece um filme. E isso é outra coisa que me marca muito. Como a história, você consegue pegar qualquer ponto e você vai encontrar um episódio incrível. E pra terminar, eu vou falar um pouco do filme. Porque muita gente critica o filme, mas eu não acho o filme tão ruim como as pessoas falam. Eu só acho que ele tem uma estética diferente, porque ele é mais comum do que os episódios. Tem episódio do anime que é melhor que o filme, mas o filme não é ruim. Ele é um filme que tem uma história interessante. Eu acho que o único problema dele é que ele é um pouquinho mais lento do que ele deveria ser. Mas mesmo assim, eu gosto bastante do filme. Eu acho que pra quem cai nessa pilha que o filme não é bom, assiste que eu acho que você vai gostar, mesmo não sendo no nível do anime. E por isso, tudo que eu mencionei, Cowboy Bebop é o meu anime preferido. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Cowboy Bebop? Já assistiu ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.